A gente interrompe nossa programação para trazer atualizações ao vivo, direto de Brasília. Os manifestantes invadiram o bloqueio que havia sido formado no Congresso. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional e ainda a invasão e a depredação do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local, estouraram mesas e arrebentaram cadeiras. Também houve flagrante de um policial sendo agredido e derrubado do cavalo pelos vândalos. O dia 8 de janeiro de 2023 ficará eternizado como um dos momentos mais vergonhosos da história brasileira. Manifestantes ensandecidos, em sua maioria idosos auto-intitulados pais de família conservadores, atacaram as sedes dos três poderes, destruíram obras artísticas de valor incalculável, vandalizaram móveis, roubaram armas e destruíram documentos. Os prejuízos foram inestimáveis. A imagem internacional do Brasil fora jogada na lama. Simbolicamente, a Constituição original de 88 foi roubada. Intervenção militar com Jair Bolsonaro no poder. Esse era o intuito do ato golpista que eclodiu no primeiro domingo do ano. Mas por que isso foi realizado? Qual a ordem por trás daquele caos aparente? A ideia dos organizadores era criar uma disrupção social que justificasse a intervenção dos militares, que por sua vez anulariam o resultado das urnas, devolveriam o poder ao ex-presidente escondido nos Estados Unidos, prenderiam Lula e Alexandre de Moraes e, quem sabe, dissolveriam o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A tese era tragicômica, primeiro porque não havia cálculo ou planejamento do golpe. O que se viu foi uma turba revoltada, desorganizada, aplaudindo os próprios militares que os levaram presos. O fracasso do plano foi amargo. Mais de 1.000 bolsonaristas radicais foram presos em flagrante, podendo enfrentar condenações severas. Os nomes de mais de 700 invasores já foram divulgados pelo governo do Distrito Federal e estampados nos maiores veículos de imprensa. Após a epopeia bolsonarista finalmente ter seu anticlímax, seria um verdadeiro desfecho? Deve-se fazer a seguinte pergunta: como um político antes irrelevante conseguiu chegar à presidência da República e transformar boa parte de seus eleitores em fiéis lobotomizados? Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Como essas pessoas, outrora trabalhadores comuns e pais de família revoltados com a classe política, passaram a abrir mão da própria sanidade para entrar numa empreitada golpista? Essas são as perguntas que tentaremos responder neste documentário. Autópsia de um golpe fracassado. A Revolução Bolsonarista que nunca aconteceu. Com Renan Santos. Para você entender o que realmente rolou em 8 de janeiro de 2023, nós vamos voltar 10 anos. Vamos voltar para 2013. 2013, como você está vendo aí nessas imagens, é justamente a gênese do processo de tomada das ruas e do próprio espaço político pelas pessoas. O brasileiro, desde a direta já, ele não estava acostumado em agir e pressionar o sistema político através de grandes manifestações. Aquele pequeno espasmo que foi o Fora Collor, a luta pelo impeachment do Collor, foi uma coisa muito orquestrada, foi uma manifestação só, tocada por alguns movimentos políticos ligados ao PT, e ali, como o destino do Collor já estava selado, ele pegou e foi derrubado, só precisou de uma. 2013 não, pessoas fazendo uso da tecnologia, e em cima de uma insatisfação por conta do preço da passagem do ônibus, 3,20 e tal, algumas poucas pessoas do campo da esquerda organizaram um ato, deu uma porradaria com a polícia e aquilo detonou, serviu de gatilho para que uma insatisfação que estava acumulada por muito tempo nas pessoas eclodisse. E as pessoas saíram às ruas, e primeiro foram 100, 200, depois 1.000 pessoas, e do nada tinha 10, 20, 30, 100 mil pessoas tomando a Avenida Paulista, tomando áreas diferentes de São Paulo. Isso se irradiou por todo o país, e esse fenômeno começou a crescer. A imprensa à época chegou a falar, isso é o movimento Passe Livre, vamos entrevistar os líderes do movimento Passe Livre, que eram figuras da esquerda. Mas, em determinado momento, a esquerda começa a sair de cena e começa a entrar pessoas de classe média, jovens e pessoas de meia idade, camisas do Brasil começam a surgir, e a classe média se apropria da causa,
abandona o discurso dos 20 centavos, etc., e começa a falar de problemas. Olha, o Brasil é corrupto. Olha, os serviços públicos são uma porcaria. Olha, eu não aguento a nossa classe política. O Joaquim Barbosa foi tratado como um dos símbolos desse processo. Ele que foi uma espécie de ministro do Supremo que saiu injustiçado daquele julgamento mensalão. Um cara lutando contra a impunidade, contra a corrupção, que tinha ali os seus adversários dentro da Suprema Corte. Como não havia organização central, não havia uma pauta e um inimigo claro, as manifestações de 2013 explodiram e de fato foram um fenômeno único na história do Brasil, e um fenômeno que encontra certo paralelo com a Primavera Árabe, um pouquinho com o Maidan lá na Ucrânia, com o Occupy Wall Street, com um fenômeno similar dos indignados da Espanha. Por não ter, novamente, esse direcionamento e a capacidade de construir narrativa política, ela foi morrendo. E ela morreu de forma até melancólica, com black blocs tomando a liderança dela, e com um esvaziamento natural, a ponto de, no fim das contas, a Dilma prometeu uma agenda anticorrupção e de melhoras nos serviços públicos e o fenômeno desaparecer. É importante lembrar que a esquerda tentou se apropriar novamente disso com o Não Vai Ter Copa em 2014, né, numa luta pro fim da Copa do Mundo, mas no fundo para transformar o Guilherme Boulos no líder disso, e não deu certo. Tá? Nem o Não Vai Ter Copa teve continuidade, nem teve força, a Copa rolou, nem o Boulos se tornou a liderança das ruas como ele imaginava ser. O mais importante foi um símbolo, que acho que é o grande marco disso, que foi no dia 17 de junho de 2013, quando as pessoas cercam o Congresso Nacional, invadem o Congresso Nacional, e essa imagem que você está vendo representa justamente um símbolo que foi cooptado por grupos intervencionistas, que nós vamos falar depois, da invasão popular do Congresso, a grande revolução que seria tocada para derrubar os ratos que ocupam esses espaços em Brasília. O derretimento do Partido dos Trabalhadores naquele período foi excepcional. Se nos anos 2000 o PT era o partido favorito da população, após 2013 passaria a ser o mais odiado. Para conter os ânimos da população e garantir sua reeleição, a então presidente Dilma Rousseff maquiou as contas públicas e injetou bilhões dos cofres públicos com o objetivo de manter a economia relativamente estável. Com muito esforço, Dilma manteve o crescimento econômico brasileiro, embora de apenas 0,1% em 2014, ano que disputaria a reeleição contra o candidato tucano Aécio Neves. Com uma margem extremamente apertada, Dilma venceu a eleição, e a reação popular foi praticamente instantânea. Milhares de brasileiros novamente foram às ruas, alguns pedindo por recontagem dos votos, outros pedindo impeachment, e alguns já falavam em intervenção militar. Dilma Rousseff foi uma das piores e mais incompetentes líderes políticas de todos os tempos. Desde o primeiro ano de governo, sua gestão foi recheada por escândalos de corrupção. Dilma não era respeitada pela população. Nas redes sociais, a presidenta, como gostava de ser chamada, protagonizava vexames públicos, disparava falas irracionais e ostentava desconhecimentos básicos da língua portuguesa e matemática. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240. Fraudes fiscais, escândalos de corrupção, explosão na dívida pública e queda nos investimentos levaram o Brasil a enfrentar a pior recessão da história. 2015 e 2016 foram os momentos de maior retração da história da economia brasileira. A queda de popularidade foi súbita. Em março de 2013, 3 meses antes do início dos protestos, o PT era o partido preferido de 29% da população, segundo o Datafolha. Os sucessivos erros na condução da economia e os escandalosos esquemas de corrupção na gestão Rousseff fizeram a aprovação do PT cair de tal forma que em 2015 apenas 8% dos brasileiros consideravam o governo bom ou ótimo e somente 9% tinha o Partido dos Trabalhadores como seu favorito. Era o derretimento do PT. Mas seus problemas não paravam na crise econômica. No mesmo contexto, o PT enfrentava mais um monstro, a Operação Lava Jato, que teve início em 2014. O fenômeno da Lava Jato não tem precedentes na história brasileira. A onda de investigações contra o maior esquema de corrupção de todos os tempos, orquestrado pelo PT, levou à condenação de 285 pessoas.
Organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, o esquema descoberto pela Lava Jato, posteriormente conhecido como Petrolão, movimentou bilhões de reais em propina para deputados federais e senadores, em sua maioria membros do PT e aliados do governo. A situação tornou-se crítica quando as investigações da Operação Lava Jato miravam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desesperada, Dilma tentou nomear Lula ministro da Casa Civil, na tentativa de obter foro privilegiado, blindando-o da Operação Lava Jato. Não deu certo. Quando o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, tornou pública a interceptação telefônica, foi a gota d'água. Frente ao escândalo multibilionário de corrupção, as graves fraudes econômicas orquestradas pelo governo e a flagrante obstrução de justiça, só havia uma saída. Era a hora de prosseguir a luta pelo impeachment da presidente. Mais uma vez a população iria às ruas. Eu não digo que a vitória da Dilma em 2014 foi uma vitória de pirro, que ela não deveria ter vencido aquela eleição e que doeu mais pro PT ter ganhado do que se tivesse perdido. Mas o que eu posso cravar é que se o Aécio Neves fosse um candidato sério que comprasse a agenda da classe média brasileira, ele teria ganhado aquelas eleições. O fato é, havia uma operação Lava Jato acontecendo e o PT era o principal alvo dela. Os reflexos dela já foram sentidos durante as eleições de 14. Porém, conforme a continuidade do governo dela, ela é reeleita, a bomba que havia sido montada começa a ser descrita pela operação através das recentes operações e as pessoas começam a entender qual era o esquema de corrupção que governava o Brasil. E de fato, a Operação Lava Jato ela vai pegando um a um, são empreiteiras, são doleiros, são políticos, empresários dos mais diversos. Os números começam a assustar as pessoas e você começa a ver uma crise econômica acontecendo, e a Dilma não tinha mais como esconder aquela crise, se mesclando com uma crise moral. E as pessoas começam a falar, a crise econômica é consequência de uma crise moral, que está sendo pega ali pela Operação Lava Jato. Os fundamentos, e por isso a gente sempre tem que voltar para 2013, os fundamentos da própria operação têm sua origem lá. Um dos processos centrais políticos das manifestações de 2013 foi a PEC 37, que era uma discussão sobre se o Ministério Público poderia ter poder de investigação ou não nos processos, ou se deveria ser só a Polícia Civil, e na época achavam que aquilo era uma forma de calar o Ministério Público, as pessoas foram às ruas, foi a primeira vez que eu fui às ruas, e a PEC 37 foi derrubada. Com a derrubada da PEC 37, o Ministério Público ficou livre para agir, e a gente teve a Operação Lava Jato nisso, ou seja, a gênese da Lava Jato estava lá. Com essa arma rodando e com o PT enfraquecido, crise econômica rolando, tomada de consciência da classe média, polarização nas eleições de 2014 e o Aécio Neves não se comportando como líder, o que a gente teve foi a emergência de novas lideranças. E aí o MBL convocando manifestação, influenciadores, vem pra rua, Olavo de Carvalho, Jovem Pan também começando a despontar nesse período, e o que a gente chama de direita, e o antipetismo ganhando rosto para enfrentar o seu grande inimigo. As manifestações elas começam a surgir em 2014, lideradas no momento pelo MBL, e já ali você tinha uma tensão. Era a turma da intervenção militar, tocada pelo Marcelo Reis, do Revoltados Online, pedindo, olha, vamos chamar o Exército para convocar o artigo 142 da Constituição, para invocá-lo, na verdade, e aí ele daria um golpe e derrubaria Dilma de forma constitucional, que nunca foi possível. O MBL, no começo, procurando provas, e depois, a partir de 2015, já com uma tese para impeachment, ele começa a falar, ó, vamos para um caminho institucional. E essa, na verdade, é a grande divisão do processo. Porque eu venho pra rua, tinha algumas discordâncias com o MBL, ele era mais Lava Jato, ele era Lava Jato, ama Lava Jato. O Vem Pra Rua era institucional também. Então o Vem Pra Rua ia um pouco a reboque do que o MBL queria tratar em termos políticos. Mas a turma do Revoltados Online, ainda que defendendo o impeachment, e um pequeno grupo de intervencionistas que continuou trabalhando, esses caras eles eram uma espécie de semente do que haveria de acontecer no futuro. E essa turma havia sido instrumentalizada pela grande mente da direita brasileira, especialmente antes, mas enfim, durante todo esse processo, que foi o Olavo de Carvalho. O Olavo pregava uma espécie de revolução popular aos moldes ucranianos, né, na linha do Maidan, imaginando que as pessoas iam invadir os palácios públicos, iam jogar políticos em lixeiras, e o Olavo falava isso em termos literais, tá? E aí as pessoas iam assumir os palácios, ia ser derrubada a República, a Constituição de 88 ia ser rasgada, e o Brasil ia ser refundado sob uma nova ordem constitucional, com uma nova elite política, que obviamente seria influenciada pelas ideias do seu grande mentor, o próprio Olavo.
né? Então ele acreditava que deveria ser criada uma vanguarda revolucionária nisso aí. Mas isso tinha uma série de problemas. Isso era uma massa de classe média em rebelião e também aprendendo a usar os poderes que ela adquiriu em 2013. Ou seja, em 2013 você descobre que você tem um poder, e aí em 14, 15, 16 você aprende a usar o poder. E especialmente aprende a usar contra alguém esse poder, que no caso era o PT. Isso se dava em 3 esferas de atuação, que é uma tese que a gente tem, já foi publicado e tal, que é a teoria das esferas que a gente chama. A gente percebeu que havia um alinhamento entre uma turma que a gente chama de esfera da ordem, que estava ao redor do Olavo de Carvalho, e o próprio Bolsonaro estava presente nisso, que acreditavam que a ordem política, a ordem social do Brasil precisava ser refundada. Existe um grupo, um bloco moralista, tá? Que não confunda isso com ordem moral. Quem tratava da ordem moral como um todo era o grupo da ordem, o grupo do Olavo, mas a moralista era aquele velho denismo do todo mundo é corrupto na política, ninguém presta, que era uma linha antagonista, Marco Antônio Villa, Operação Lava Jato, vem pra rua. E uma outra turma, que a gente chama a esfera do progresso, ou a esfera da modernização, que imaginava que o Brasil ele se mantinha muito distante dos avanços que as grandes potências globais têm, e ele precisava se reformar para se atualizar e derrubar seus arcaísmos, né? E era onde o MBL, que tinha uma linha liberal, e grande parte do movimento liberal se colocava. O Reinaldo Azevedo também era um outro porta-voz. E em grande medida a gente tinha análise de rede, a gente percebia que os grupos e as pessoas, elas se alinhavam a cada uma dessas esferas, e o que todas elas tinham em comum, a despeito das suas contradições, era uma raiva e um enfrentamento ao PT, porque sim, o PT era uma nêmesis para a ordem nova que o Olavo queria ter, ou a ordem velha que queria ser recuperada, para a ideia de ética e moralidade na política, e para a ideia de que o Brasil precisava se reformar para ser um país sério. O que acontece, né, e a gente precisa sempre lembrar disso, é que, na prática, a esfera moral e a esfera do progresso se juntaram a um bloco só pedindo impeachment. E a outra turma que ficou minoritária, que é a turma do Olavo, queria a ruptura da ordem institucionalizada. Eles queriam fazer isso. Eles não tinham força, então eles tiveram que se moldar às circunstâncias, tá? Mas foi um momento muito tenso. O Olavo cancelou o MBL 2 vezes. Uma quando a gente foi até Brasília entregar o pedido de impeachment, quando eles falavam, isso aqui, você está entregando a legitimidade e a força das ruas para os bandidos do Congresso. O que na verdade, porque você não ia ter resultado político nenhum se você não tivesse o Congresso atuando. E a outra coisa foi quando a gente se encontrou com o Fernando Henrique Cardoso, um encontro cordial para se conhecer mutuamente. E aí o Olavo falou que nós estávamos, vamos dizer assim, cedendo para o Fernando Henrique, que o Fernando Henrique, praticamente ele quis dizer que o Fernando Henrique fez sexo com a gente, assim, a coisa foi bem tosca. Pega um cara chamado Kim ou outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. Você vê o Paulo Giraldelli dizia o seguinte, esse negócio de pedofilia não tem problema nenhum, porque são os meninos que querem dar para os adultos. Essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer as bundinhas para os políticos. E ele ficou cancelando a gente, porque ele imaginava que o Fernando Henrique era um grande nome do establishment, portanto, que nós estávamos cooptados por ele, né? E aí, eles ficaram organizando esses cancelamentos, mas eles não tinham muito eco. Um cara que enfrentava publicamente ele era o Reinaldo Azevedo, que era um defensor de impeachment, e tinha muitas brigas públicas em revistas e jornais, com colunas se respondendo mutuamente, né? E é bem interessante porque o Reinaldo até hoje defende essa tese institucional, de outra maneira agora, e o Olavo continuou para sempre mantendo a tese de um golpe de Estado. Tá? E essas teses se enfrentaram o tempo todo, entramos com ações contra intervencionistas, eles tinham o acampamento deles, a gente tinha o nosso, nós derrotamos eles. Naquele momento a direita Olavo bolsonarista não comandava o processo, e o que aconteceu é que nós vencemos, nós conseguimos o impeachment da Dilma Rousseff, de cabo a rabo, um governo novo foi colocado com uma linha política mais à direita e reformista, e enquanto isso o Olavo e o Bolsonaro ficaram lambendo as feridas e preparando a sua grande cartada para as eleições que vinham aí. Clausewitz formulou que a guerra é a política continuada por outros meios. Foucault inverteu a ideia, pondo que a política é a guerra exercida por outros meios. Há grupos que só sobrevivem na esfera pública ao transformar o ambiente político em uma arena de batalha. O bolsonarismo é quem melhor encarna essa instrumentalização da política em favor de uma cruzada privada na esfera pública. O bolsonarismo só existe enquanto expressão eleitoral de um caldo político bastante denso e de características confusamente definidas. Bolsonaro é o personagem que emerge desse churume produzido pelo ressentimento contra a ordem política
e deste modo seu estilo de guerrilha virtual sempre foi levado às últimas consequências, sobrevivendo de crises e não às crises. Uma crença presente entre os intelectuais orgânicos do bolsonarismo é que Jair Bolsonaro é antifrágil, que se torna mais forte diante de mais crises e estresses. Quanto mais batessem, mais Bolsonaro engrossaria o casco e sairia fortalecido. O grande porém na trajetória de antifragilidade de Bolsonaro é que ele se perdeu da lógica de fortalecimento. O estresse precisa ser externo, um embate de contraposição, não de implosão. De início, antes de assumir a presidência, seu discurso buscava a unidade, mas só aceitava se fosse em torno de si. De todo modo, ele estava com o discurso certo na hora certa. No vácuo de lideranças, encarnou a imagem de homem forte. Seu populismo lhe concedeu a aura de anti-Lula. Aqueles que não aderiam à sua candidatura em 2018 ganhavam não apenas o ostracismo, mas o ódio pixelado pelas redes sociais. O MBL sempre foi alvo preferencial, tanto por não ter aderido à candidatura quanto por ter uma história pregressa do próprio Bolsonaro. Como a força de Jair dependia da fraqueza de quem o cercava, por que não privilegiar aqueles que só existem gravitando ao redor de si? Com isso, ao chegar à presidência, seu desejo fratricida foi potencializado. De crise em crise, gerada a partir do seu gabinete com seus filhos, soube desenhar um governo que se fortalecia enquanto tudo parecia piorar. Vamos lá. Agora que vocês estão entendendo que sempre houve uma tensão e uma separação entre um grupo mais institucional, que incluía o MBL, e um grupo antissistêmico, um grupo de ruptura, que envolvia o bolsonarismo, você vai entender que a gente nunca foi amigo ou aliado. Isso sempre foi uma disputa por poder dentro do campo da direita. Eles venceram porque eles tiveram um candidato e se aproveitaram de um processo político e histórico, se aproveitaram da Lava Jato, se aproveitaram de pessoas que começaram a usar a internet e falar de política de internet e que não entendiam muito e recebiam notícias falsas e compartilhavam. Eles vivenciaram, absorveram, não tiveram escrúpulos para fazer isso apenas como instrumento de poder e chegaram lá. E esse governo começa, as contradições do governo começam a aparecer, todo mundo sabe o grande problema envolvendo a rachadinha, Bolsonaro fica acuado, precisa montar maioria no Congresso, não sabe, tem medo dos partidos políticos, não sabe como reagir, e como forma de expressar a sua energia que estava pujante naquele momento e fazer disso um instrumento de pressão nas instituições, o Bolsonaro convoca a famosa manifestação no dia 26 de maio de 2019, que no começo surge convocada por grupos tipo Lobos Patriotas, e eles convocam a manifestação pedindo o fechamento do STF. O MBL denuncia aquilo e imagina que os grandes influenciadores da direita que participaram do processo de impeachment vão falar, opa, não, isso aqui é por um golpe militar, tá estranho, é uma galera golpista, isso tá rodando muito rápido, os bots estão divulgando, calma, isso tá errado. Mas não, o MBL acaba indo sozinho, apenas um ou outro denunciam, e a gente teve Andreasa, Felipe Moura Brasil, o Alexandre Borges, o Danilo Gentili, à época, também se posicionou, e toda essa turma começa a perceber um mal-estar. Era um governo, inclusive, que naquela época já estava cancelando Santos Cruz, já tinha derrubado o Bebiano, e esse mal-estar faz com que essa cisão fique muito pública. Há uma campanha de cancelamento do MBL, o famoso Derrete MBL, que todos vocês conhecem, e nossas redes sociais começam a derreter literalmente. A gente começa a perder 100, 200, 300, 400 mil seguidores. Era no YouTube, era no Facebook, era no Instagram. Todo lugar a gente perdia e a gente não conseguia explicar para as pessoas o porquê isso estava acontecendo, porque as pessoas começaram a ficar histéricas naquilo. Elas queriam fazer um expurgo exemplar, expulsar, vamos dizer, o traidor da causa ali, e o MBL era um nome perfeito para ser derrubado. Por quê? Porque o MBL participou e liderou um processo histórico e que as pessoas começaram a achar que aquilo não era suficiente e que deveria ser conduzido de uma forma radical, e elas achavam que a forma radical de ser tocada era do Bolsonaro, e que aquilo nem sequer radical era, porque era o novo normal delas. Portanto, elas achavam que o método e o modelo de ação do Olavo, do Bolsonaro e da sua turma deveria prosperar, e nós não éramos mais úteis. Nós fomos cancelados e morremos dentro da direita. Nossas lives diminuíram de tamanho, nossas redes pararam de ser seguidas, a gente foi achincalhado em todos os lugares, e a gente diminuiu. Foi para um canto, mas nós fizemos uma coisa. Nós começamos a produzir inteligência. Então as melhores leituras do que estava acontecendo eram as nossas. As nossas lives, que antes tinham 2, 3, 4 mil pessoas, caíram para 300.
Mas aquelas 300 pessoas entenderam o que estava rolando, de 300 foi para 400, 500, 600, outros nomes foram abandonando o bolsonarismo, o mais notado foi o Nando Moura, e até o fim de 2019, quando o Bolsonaro já fez um acordão, não está entregando o crescimento econômico, os filhos ficam falando besteira para lá e para cá, o caso da rachadinha fica exposto, as pessoas começam a perceber, ok, e algumas poucas pessoas, isso precisa ser dito, ok, este governo talvez não era aquilo que eu estava esperando. E fomos nós, isso precisa ser dito, fomos nós do MBL que abrimos a porteira para esse entendimento. Mas o governo não ligava para isso. O governo estava muito seguro porque, vocês sabem, em 2018 você faz o orçamento para 2019. E em 2019 você faz o orçamento para 20, é sempre assim. E o orçamento para 2020 ele contemplava dessa vez verbas gordas e poupudas para empresas de comunicação, vulgo Jovem Pan, SBT, Rede Record, Rede TV, e esses caras foram comprando espaço na mídia, a mídia foi aderindo ao governo Bolsonaro, e todo o discurso e a formação da mentalidade maluca que tomou o bolsonarismo dali em diante começa a surgir ali. Ou seja, o Bolsonaro estava nem ligando para a direita que perdeu. Eis que nesse momento a gente pode falar da hipnose do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele surge, é muito engraçado, em anos anteriores como uma piada, um meme e uma coisa de jovem. Ele vivia a zoeira na internet. Mas quando o Bolsonaro vira presidente e quando ele faz essa cooptação da mídia, ele começa a trabalhar pessoas mais velhas, gente de 40, 70 anos. Essas pessoas mais velhas, que muitas não tinham um contato mais profundo com o uso das redes sociais, não tinham critérios, eles recebiam uma notícia vindo do Jornal da Cidade Online, uma página de notícia falsa bolsonarista. E ele achava, pô, isso deve ser um jornal sério de alguma cidade, porque essa pessoa estava acostumada a ler notícias e a imaginar que o jornalista que está escrevendo aquilo é sério. Essa pessoa não soube fazer a transição do tradicional para o digital. E ao não saber fazer essa transição, eles começam a interpretar um determinado conteúdo que aparece num grupo de WhatsApp, numa página de Facebook, num grupo no Telegram, como algo verdadeiro. E mais, como essas notícias falsas, em geral, validavam aquilo que ele queria acreditar, ele queria muito que aquilo fosse verdade, e mesmo que ele desconfiasse, ele trataria aquilo como real, até como forma de provocação ou imposição de uma realidade paralela que era boa para ele, tá? E os bolsonaristas fizeram isso muito bem, porque vinha do grupo de WhatsApp que tinha notícia falsa, e a notícia falsa que estava lá, muitas vezes era tratada no Pingos nos Is. Aí a pessoa ia lá, ligava no Pingos nos Is, viu o Augusto Nunes falando, e falou, pô, esse aqui é um jornalista sério, ele tá de terno, tá lá com uma câmera, corta pra outra câmera, tem uma pauta. Ora, então a notícia que eu tô recebendo aqui tem um fundo de verdade. E aí os fatos que se sucedem, eles são tratados com muita habilidade, porque do formador de opinião na ponta, até o grande jornalista, da tia do Zap espalhando notícia falsa, do twitteiro falso, todos eles estão ecoando grandes narrativas que têm uma origem, que é o governo federal. E aí é legal tratar da questão das urnas, que foram, vamos dizer, um tema das eleições, a pandemia, como uma coisa só. No fundo era um governo que trabalhava com a pós-verdade, que trabalhava com fake news e trabalhava de forma sistemática com fake news, usando uma rede muito bem coordenada para encantar o seu público, torná-lo confuso, transformar essas pessoas em escravos ideológicos da causa do presidente, e aí de forma crítica e acéfala, colocar eles à disposição dessas narrativas para fazer coisas. E o que eram essas coisas? Iam desde comprar cursos online, iam desde participar de convenções, mas especialmente de participar de manifestações e defesa explícita do presidente em redes sociais. E essas pessoas fizeram isso aos montes, especialmente os mais idosos. E tem um aspecto de crueldade muito grande nisso, porque são pessoas normais que tiveram suas vidas construídas, têm sua história, e essas pessoas foram sendo transformadas em robôs replicadores, que foram perdendo a sua dignidade, o seu senso crítico. Quando encontravam algum tipo de oposição na própria família, brigavam com os parentes, brigavam com os amigos, se submetiam a situações ridículas e constrangedoras em nome dessa causa, porque essa causa também preencheu o vazio existencial da vida delas. A gente está falando de um país que é muito complicado, é muito difícil você falar sou brasileiro, e aquela sensação de só vestir a brasilidade quando vestia a camisa na Copa, era uma sensação real. O bolsonarismo entregou uma causa, ser brasileiro é defender a luta do presidente contra esse sistema. E para pessoas que às vezes eram solitárias, que não eram ouvidas, que nunca acreditavam no que era dito pela imprensa, e aqui fica um parênteses, a imprensa sempre mentiu também, não com a mesma cara de pau do bolsonarismo, mas sempre houve mentira. Essa pessoa falou, tá aqui algo que eu me identifico, tá aqui a forma de eu exercer
a minha brasilidade o tempo todo, de eu me sentir pertencente a um grupo, e aí tinha os grupos de WhatsApp, as páginas, as camisetas, os acampamentos, e aí essa pessoa virou um instrumento, um títere. E o que foi feito com essa gente? Essa gente acampou na frente de quartel, foi usado agora após a derrota do Bolsonaro para pedir um golpe de Estado. Essas pessoas cometeram crimes dos mais diversos. Então quando a gente olha e faz essa retrospectiva de 2013 para cá, a gente percebe que essa indústria de fake news instrumentalizou os símbolos das ruas de 2013, a ideia de invasão de Congresso de 2013, a Revolução Caminhoneira de 2018, os policiais aliados de 2017, as grandes manifestações do povo na rua de 15 e 16, tudo isso virou um conjunto de símbolos que eles sabiam utilizar, que aquilo vai se juntar com eles na causa, e esses símbolos deveriam obedecer à grande luta, que eles sempre acharam que foi essa luta, a luta do Bolsonaro contra o sistema. Luta que nunca foi verdadeira, porque enquanto eles estavam praticando esta causa, o Bolsonaro já estava nos Estados Unidos tentando se proteger, fechando e amealhando contratos com o PL, o partido dele, via fundo partidário para viver bem, juntando aposentadorias e contratando advogados para não ser preso. O bolsonarismo, enquanto fenômeno político, foi a expressão mais poderosa em nosso país da pós-verdade, aliciando preferencialmente pessoas mais velhas, na faixa de 40 a 70 anos. Ele jogava com dois fatores cruciais. Em primeiro lugar, as pessoas que não cresceram com internet em suas casas. A geração anterior à disseminação da internet se viu diante da nova tecnologia de forma inteiramente despreparada. Acostumada a acompanhar o jornalismo profissional, que mesmo quando mente, e bem sabemos das mentiras da mídia mainstream, tenta manter uma aparência de respeitabilidade, essa geração não estava preparada para a internet. Tipicamente, o bolsonarista está em vários grupos, com outras pessoas que reforçam as suas crenças. Recebe e passa fake news, muitas vezes não consegue de forma sincera diferenciar a mentira da verdade. Eles querem crer em algo, então acreditam e então tomam isso como verdade. O outro fator, e talvez o aspecto mais triste do bolsonarismo, é que ele soube incutir nessas pessoas um sentido para suas vidas, um senso de missão. Homens e mulheres mais velhos que não tinham voz e espaço na sociedade, muitas vezes negligenciados nas suas opiniões pelos mais jovens, outras vezes com relações frágeis nas suas próprias famílias, agora tinham um horizonte de luta. O cruzamento das fake news, da loucura golpista com a profunda carência dessas pessoas, produziu a massa de zumbis alienados que invadiram e depredaram os prédios dos três poderes. A imagem é triste, pois ali não estavam propriamente terroristas, guerrilheiros ou algo do tipo. Quem estava ali era um povo confuso, aliado da realidade, hipnotizado por vozes sinistras e influenciadores completamente oportunistas. O que vimos foi o protesto nihilista de uma geração quebrada. Para muitos, talvez a consciência do seu erro pode ter surgido pela paulada de um cacetete da polícia ou pelas algemas que os prenderam. Abandonados pelos influenciadores oportunistas, lutando por um presidente que fugiu para a Flórida, homens e mulheres que em condições normais estariam tocando suas vidas privadas tornavam-se agentes políticos da antipolítica. Se há, portanto, uma missão para a nossa geração, é recuperar essas pessoas da sua loucura. Precisamos lutar por elas, por nossos pais e mães, tias e tios, parentes, amigos, sobretudo pelos mais velhos, seduzidos pela medusa de uma direita radicalizada e fracassada. Quando aquelas senhoras e senhores foram presos, né, e muita gente tirou sarro deles, fez piada, olha só, agora estão reclamando, estão pedindo direitos humanos, e todas as contradições e toda a ignorância daquelas pessoas que normalmente estão sendo ridicularizadas agora, isso desumaniza um pouco elas e faz a gente esquecer que, no fundo, elas estavam lutando por algo. E mais do que todas as gerações anteriores a elas se dedicaram justamente a uma luta popular para enfrentar uma oligarquia política e uma visão de política que as exclui da cidadania brasileira, tá? Porque isso é um fato. No Brasil, pessoas como elas pagaram a conta, trabalharam, lutaram, construíram e foram, na verdade, usadas como burro de cargo antes do Bolsonaro pelo próprio sistema político. Então a raiva delas é legítima. O problema, e eis a perversidade do Bolsonaro, é que
Eles usaram essa energia legítima só para cultuar um ladrão, uma família de vagabundo. E na prática, essas pessoas poderiam ter sido direcionadas sem mentiras, sem constrangimentos, sem nada disso, a obter resultados reais, a enfrentar essas oligarquias políticas brasileiras, a enfrentar a esquerda e obter vitórias igual a gente obteve nos anos anteriores. A gente vai ter que, de alguma maneira, conversar com as pessoas e trazê-las de volta à realidade. Você precisa conversar com teus avós, com os teus pais, você precisa mostrar vídeos como esse para eles, para as pessoas entenderem que, gente, saiam dessa Matrix, saiam disso aqui, vocês foram enganados. As pessoas que te enganaram estão sendo presas e vocês vão descobrir cada vez mais coisas. Quando vazarem as conversas e o fluxo de dinheiro, vocês vão entender que os interesses dessas pessoas não eram interesses patrióticos. Então a gente precisa trazer todas essas pessoas de volta, tá? Porque não é uma questão meramente política, não é uma questão instrumental, do tipo, foram soldados do Bolsonaro, agora podem ser nossos soldados. Não, eles foram soldados do Bolsonaro, mas agora eles podem voltar a ser os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos. Isso é central. A gente tem que se pacificar e voltar a ter uma linha comum para depois pensar em fazer oposição. E oposição a gente sabe fazer. O Brasil aprendeu a fazer oposição ao petismo, tanto que o petismo começou mal esse governo. Essa pacificação e a gente partir de uma base comum, que é pertencer à mesma realidade, e não lidar com a realidade paralela do bolsonarismo e a realidade de todos nós, é o começo de tudo. Então é um apelo que eu faço, um apelo real. Essas pessoas não são vilões, essas pessoas não são inimigos, nem sequer idiotas. As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que no fundo era tudo uma mentira. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo e abraço para todos vocês. And the world